Então nós temos essa mensagem dessa noite. O tema da mensagem, até peço aos irmãos que coloquem na projeção ali. Pensando nesse tema, eu comecei a imaginar sobre convites. E o convite que o tema nos propõe nessa noite é o convite de Jesus. Eu hoje estava almoçando e conversando com minha esposa e filho e perguntei quantas redes sociais existem hoje no Brasil, no mundo assim em geral, né? São três as principais, né? Que é o Facebook, o Twitter e tem outro que é o Instagram, né? Quantos seguidores você tem nessas mídias sociais? Tem um aí que está dizendo nenhum. Alguns têm milhares, né? Tem mais de 1000. Mas quantos são os seus amigos verdadeiros? Será que você consegue, nessa quantidade de pessoas que você tem como amigos, que estão fazendo um convite para que você possa recebê-los como amigo? Quantos amigos verdadeiros você tem? Você já parou para pensar? Dá para contar nos dedos quantos amigos nós temos? Às vezes sobra dedo, né? Verdadeiro mesmo, são poucos. Poucos amigos. É verdade ou não é, irmãos? Poucas pessoas vão se importar conosco. É muito raro você ver alguém se importando, tendo aquela empatia, preocupado com você, preocupado com o seu bem-estar. Conforme Augusto falou hoje pela manhã, dificilmente você ouve uma postagem no Facebook ou no Instagram: ore por mim, pela minha dificuldade. Geralmente estou muito bem, estou viajando, estou isso e aquilo. Só pessoas bonitas, né? Mas isso, e as dificuldades? Dificilmente nós compartilhamos. E quando nós olhamos aqui para o convite, geralmente recebemos muitos convites, não só para aceitar ali na rede social, no Facebook, no Instagram, mas temos também os convites que geralmente fazem para um casamento. É muito bom ser convidado para um casamento, para um aniversário. Tem convites que nós recebemos que às vezes é como um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa. A pessoa te convida com um propósito final depois de fazer algo, de te pedir algo, principalmente na época de política, né? Recebe convite de político, ou eles se convidam para vir até sua casa, ou vir até a igreja, para dar uma palavrinha. Isso são convites que muitas vezes já vêm com segundas intenções. Você já recebeu convite com segundas intenções? Convites que as pessoas fazem para você fala: olha, sinto muito, mas eu não vou poder aceitar. Geralmente, quando é um convite de uma pessoa que você conhece, você faz questão de estar presente. Você faz questão de não vou faltar. Não vou deixar de estar com você. Mas tem convites que, às vezes, nós vamos descartar. Eu descarto esse convite. Mas essa noite nós vamos falar de um convite que foi feito pela pessoa mais importante que existe neste mundo. Da pessoa mais importante que pisou nessa terra. O convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, você puder abrir a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 11, do versículos 28 a 30, nós temos o convite de Jesus Cristo. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 a 30. Nós vamos trabalhar a mensagem em cima desse convite de Jesus Cristo. É um texto muito conhecido de todos, creio que talvez alguém conheça de cor esse versículo, mas é algo difícil de aceitar muitas vezes. O convite de Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É isso que diz a sua Bíblia? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Já podendo fechar a mensagem aqui. Se todos dissessem um amém bem alto aqui, já recebeu esse convite? Amém? Então podemos ir embora. Mas muitas vezes não é bem assim, não. Às vezes nós falamos que recebemos o convite, mas a gente tem algumas situações que nos prende a não aceitar ou aceitar com algumas reservas. Eu diria para vocês essa noite, olhando para esse texto aqui de Mateus capítulo 11, nós temos algumas verdades que a não aceitação desse convite, diferente de muitos outros da rede social,
que recebemos e desprezamos sem maiores consequências, a não aceitação desse convite de Jesus pode fazer uma grande diferença hoje, em toda a nossa vida hoje, como também na eternidade. Quando Jesus proferiu essas palavras aqui, ele estava cercado de pessoas de vários grupos sociais. Não só os seus discípulos que estavam ali, mas tinha uma grande quantidade de grupo social ali naquele momento. Na minha Bíblia tem uma tabela de grupo social e eu fiz a questão de transcrevê-la aqui na tela para que vocês pudessem olhar. Olha só, pode passar ali. Quantos grupos sociais existiam na época de Jesus Cristo? Eu relacionei ali pelo menos 23. Não vamos falar sobre cada um deles. Mas ali estava, diante daquela palavra de Jesus Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele falava ali para os israelitas verdadeiros, conforme João capítulo 1, versículo 47. Se você quiser depois copiar, como está aí na projeção. Falava para os anciãos, aquelas pessoas mais de idade, que conheciam a palavra, conheciam as profecias. Falava para os levitas, falava para os sacerdotes, o sumo sacerdote, os prosélitos. Falava para os escribas, estavam ali também escribas do lado dele. Falava também para os fariseus, os mais difíceis de aceitar a palavra de Jesus Cristo, esse convite. Falou para os saduceus, os publicanos, os zelotes, os herodianos. Falou também por aqueles que faziam parte de um concílio. Quando se vai preparar algo especial dentro do corpo de Cristo, é montado um concílio. E esse concílio era formado pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos anciãos, os mestres da lei. Isso tudo está na Bíblia. Ele falou também para os pecadores, falou para os pescadores, falou para os lavradores, falou para os pastores que estavam ali também, pastoreando os seus rebanhos. Falou para os soldados, todos estavam à volta de Jesus Cristo. Grupo social, né? Cada um com seu WhatsApp. Cada um com seu meio de comunicação ali. Falou também para os esportistas, conforme diz 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 26, 2 Timóteo 2, 5. Falou para o grupo das meretrizes, aquelas mulheres que andavam pelas esquinas, ganhando dinheiro, vendendo o seu corpo. Tinha um grupo também das meretrizes. Falou também para os escravos e para o povo. Com certeza, se nós vivêssemos naquela época, Jesus Cristo estaria falando conosco. Amém? Em qual desses grupos você faria parte, se você vivesse naquela época? Mas quando Jesus proferiu essas palavras, ele tinha acabado de falar a um grupo de pessoas que moravam em 3 cidades, que não ouviram a palavra de Cristo. Se você puder olhar na sua Bíblia comigo um pouquinho antes, eu não coloquei na projeção, só para entendermos o contexto desse texto que ele falou. Para entendermos o contexto desse texto, ele chegou a falar em capítulo 11, versículo 20 a 24, depois nós voltamos aqui para o texto. Ele estava falando ali: passou então Jesus, Mateus capítulo 11, não está na projeção o texto. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Eles não se arrependeram, não deram ouvidos. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, como pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se estivessem operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e de Gomorra do que contigo. Ou seja, ele está falando ali, quando ele estava pregando o Evangelho, fazendo aquele convite, as pessoas não estavam ouvindo, não queriam ouvir.
o Salvador. E ele falou, olha, se essas cidades tivessem ouvido essa palavra, se Sodoma e Gomorra tivessem visto o que vocês estão vendo agora, no dia do juízo, teria menos rigor para elas. A pergunta que eu faço nessa noite, quantas pessoas ainda hoje, assim como naquelas cidades, têm presenciado o poder transformador de Deus? Quantas pessoas que, mesmo ouvindo do que Cristo tem feito nas vidas, estão rejeitando esse convite? Talvez você esteja sentado agora aí no banco e é uma pessoa que foi transformada por Cristo. Amém? Talvez você estava perdido nos vícios, no pecado, na garra do diabo, ou seja, por muitas situações e Deus te resgatou. Houve um milagre transformador na sua vida. Como eu vi recentemente de uma pessoa que estava com um problema sério no relacionamento, ele falou, olha, o nosso relacionamento mudou da água para o vinho. Quem operou essa transformação? Foi Jesus Cristo. Então, se você é um testemunho do poder de Cristo, muitas pessoas olham para você e mesmo assim não creem no Evangelho, não creem nesse convite de Jesus Cristo. Quantas pessoas ainda hoje andam sofrendo, andam cansadas devido ao peso das muitas preocupações do dia a dia, do sofrimento? Esse é o convite de Jesus Cristo. Mas quantas pessoas ainda hoje andam sofrendo, andam oprimidas devido ao jugo que muitas vezes são impostas a carregarem? Muitas vezes pessoas levam um jugo pesado demais pelo seu cônjuge, ou pelos seus filhos, ou os filhos levam pelo jugo dos pais, jugos pesados. E se nós formos pensar aqui também, nessa questão de que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão sofrendo em função da pandemia. Esse convite de Jesus Cristo, ele nos dá aqui pelo menos 5 características, 5 partes. Eu quero dividir essa mensagem aqui em 5 partes ou 5 passos que nós devemos dar para reconhecer o convite de Jesus Cristo. Conforme a projeção, você pode acompanhar ali, o convite de Jesus é um convite perfeito. É um convite que não podemos recusar. Sabe por quê? É um convite que exige uma atitude de todos que o recebem. E qual que é a atitude? Diz lá o versículo logo no comecinho, ir até Jesus. Amém? Esse é o convite de Jesus Cristo. Ir até Ele. Ele falou, vinde a mim, vinde a mim. O ir até Jesus é a atitude de aceitar esse convite. É de dar um passo à frente. É de reconhecer que do jeito que está não está bom. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, eu diria para vocês, 99% vêm para a igreja, vêm para Cristo, porque do jeito que estava não estava bom. Não é assim. Ninguém vem para Cristo dizendo, eu estou bem lá, quero ir para Cristo porque eu estou... Não. Geralmente é porque não está bem. Então o convite de Jesus Cristo, ele tem essa característica. Ele exige que todos que o recebem essa atitude de ir até Ele. E muitas pessoas têm aceitado diversos convites, menos o de ir a Jesus Cristo. Para quantas pessoas você tem falado de Cristo nesses últimos dias de pandemia? Tem mandado a mensagem e as pessoas rejeitam. Muitas pessoas rejeitam. Quando alguém nos faz um convite pessoal, um convite personalizado, um convite que é só para nós, bem bonito, o que ela mais espera é que nós aceitemos esse convite. Não é assim? Quando você convida alguém para ir na sua casa, ou para ir numa festa, ou para ir num evento, com certeza o que ela mais espera é que você aceite esse convite. Jesus Cristo também. Quando ele fala, vinde a mim, ele espera que todos aceitem esse convite. O convite de Jesus Cristo, ele é pessoal. Ele não está falando para o filho para que o pai venha. Ou não está falando para o pai para que o filho venha. É para cada um de nós, individualmente. O convite de Jesus Cristo, ele é personalizado. Ele é também intransferível. Amém? É intransferível. Você não pode transferir o convite de Jesus Cristo para outra pessoa. Quando Cristo chama
você diz, eis-me aqui, mas envia outro ali? Não. Nós vamos dizer, eis-me aqui, eu estou aqui. Quantos já aceitaram esse convite? Amém? Você já foi a Jesus, já deu esse passo para estar com Ele? Mas tem a segunda etapa, a segunda parte desse convite de Jesus Cristo. A segunda parte desse convite de Jesus Cristo é um convite, ele é destinado a um grupo de pessoas. Está no versículo. Vinde a mim. E qual é esse grupo de pessoas? Os que estão cansados e sobrecarregados. Muito simples. Cansados e sobrecarregados. E o que cansava o povo de Deus naquela época? Naquela época em que Jesus Cristo falava? O que cansava eles? Se nós formos olhar para a história, o que cansava a todos eles eram as pressões políticas, as pressões religiosas e sociais daquela época. Os fariseus, os escribas, todos aqueles grupos sociais que oprimiam o povo, o governo romano, a pobreza, a miséria, as doenças, as lutas diárias, enfim, todas as preocupações deixavam o povo cansado. E em nosso tempo, o que tem nos cansado? O que tem nos sobrecarregado? Diz o texto ali, os que estão cansados e sobrecarregados. O que tem sobrecarregado a sua vida nessa noite? As preocupações com a questão da incerteza que essa pandemia está causando? Todas as pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, já bate aquela ansiedade, aquela incerteza, será que sou eu que vou agora? E quando começa a ter falta de ar, dor de cabeça, perda de paladar, olfato, e começa a ter todos aqueles sintomas que vão se agravando, tem pessoas que entram em pânico. E o pânico já deixa a pessoa mais doente ainda. Está na Bíblia. O espírito abatido, diz lá em Provérbios, faz secar os ossos. Então tudo isso tem deixado muitos de nós sobrecarregados. A incerteza se vai entrar no hospital e não vai sair depois. Hoje você não pode receber visita. É só pelo áudio que o médico manda. E eles têm que ter uma habilidade muito grande de falar aquilo que de fato está acontecendo com o parente, para que você possa depois transcrever e transmitir de outra forma também. O que tem sobrecarregado muitos de nós? Talvez seja um vício, talvez seja a perda de um emprego ou um problema no relacionamento conjugal. O que tem sobrecarregado cada um de nós? Você sabe o que sobrecarrega. Talvez a ansiedade, as preocupações. Sabe o que muitas vezes tem nos sobrecarregado? É aquilo que diz em 1 Pedro 5,7, até coloquei na projeção esse versículo, bem conhecido. Onde Pedro diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o difícil fazer isso, é muito difícil. Lançar sobre Jesus Cristo a nossa ansiedade, às vezes é fácil, mas quando você está passando por uma dificuldade, por um problema sério, é difícil você se desprender daquela ansiedade, daquela preocupação. Mas o que a Bíblia nos recomenda? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa certeza que eu prego para vocês, irmãos, eu procuro viver, eu vivo. E sabe quando você é testado de que de fato você não vive uma vida de ansiedade? Quando você passa por um problema, por uma dificuldade. Aí alguém chega para você e fala, como é que você pode estar em paz diante desse problema sério? Me lembro que em 1990 e alguma coisa, muito tempo atrás, nós estávamos saindo aqui do culto de uma quarta-feira, um culto de oração, e fomos até o mercado Big, aqui próximo. Na esquina da Ludovico com o Juvinho do Rosário, nós íamos atravessar com o nosso carro. Era um Verona, nem sei se tem mais Verona ainda. Tem ainda, né? Bordeaux. Tá bonitinho, ele dirigindo. Aí daqui a pouco alguém entra na frente do nosso carro e bate no nosso carro. Estava a Anitta, eu e o nosso filho, o primogênito. Nós batemos, o cinto nos fez um vergão assim no peito, uma preocupação, mas não foi tão grave. E naquele momento, a nossa preocupação não era com a gente que estava no carro, era com as pessoas que estavam no outro carro, que tinha um rapaz, com uma mulher e 2 crianças que se machucaram. Aí veio duas ambulâncias para atendê-los.
E a nossa preocupação era com as pessoas que estavam no outro carro. Aí perguntamos, vocês estão calmos? Estamos calmos, sim. É nesse momento que você é testado da sua ansiedade. Quando meu filho estava internado na UTI do hospital evangélico, 30 e poucos dias na UTI, ali alguém perguntou, como é que você pode estar assim em paz? É porque estou com Cristo. Talvez você esteja passando por uma ansiedade muito grande, que só você e Deus conhece. Entregue diante dele, coloque no altar dele e descanse. É meu, somente meu, todo o trabalho, cantamos isso, né? E o teu trabalho é descansar em mim. É uma das situações mais difíceis da nossa vida, é nós aprendemos a descansar no Senhor. A entregar, conforme diz o versículo de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que você tem carregado que deveria deixar nas mãos de Deus? Você sabe. Você sabe. Eu não sei, mas cada um de nós sabemos. Preocupação financeira, relacionamento, seja o que for, coloque nas mãos de Deus. Se alguém está te machucando, te ferindo, coloque essa pessoa nas mãos de Deus. Cada um, diz a Bíblia, prestará conta de si mesmo a Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Todos os joelhos se dobrará diante de Cristo. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então nós temos que crer nessa verdade, irmãos. Lance sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que pensar e o que não pensar, a Bíblia fala também lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que tem louvor, nisto ocupe o vosso pensamento. A nossa mente é uma caixinha de boas coisas e de coisas ruins. O que tem ocupado o nosso pensamento, a nossa mente? Entregue tudo a Deus e nada vai nos sobrecarregar. Amém? Essa é a palavra de Deus. Se você está aqui hoje sobrecarregado, entregue nas mãos dele. Primeiro passo, ir até Jesus Cristo. Reconhecer de que do jeito que está não está bom. E o principal meio de obter ajuda diante de Deus é reconhecer que estamos precisando da ajuda. Tem outro texto que eu coloquei ali na projeção, você pode acompanhar, Marcos capítulo 2:17. Jesus Cristo não veio para aqueles que estão bem. Para aqueles que não falam, não, eu estou tudo bem, está tudo tranquilo. Diz Marcos capítulo 2:17, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar quem? Os justos. Eu não vim chamar justos, diz o texto, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, ele estava cercado, conforme nós vimos aquela tabela, de vários grupos que falavam, eu não preciso, eu não aceito, eu não quero isso, eu estou bem. Então, esse grupo não é para você. Não é para você. Eu espero, creio que todos que aqui estão precisam de Jesus Cristo, amém? Precisam dessa ajuda, precisa ir até Ele, precisa reconhecer que estão sobrecarregados. Então, essa palavra é para nós. Eu tenho o meu peso que eu carrego também, mas eu sei que Ele já está com Cristo. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre essa mensagem. Muitas pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. Estão enfermas, mas não admitem. Você conhece pessoas assim que não reconhecem? Que estão indo para o abismo, estão indo no fundo do poço, estão enfermas, mas não conseguem compreender que aquilo que está fazendo está levando ela para um abismo? Conforme lemos Provérbios 16, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles conduz à morte. Tem pessoas que estão caminhando para o caminho de morte, mas não reconhecem. Pessoas estão sem paz, sem alegria, sem estima, sem brilho no viver, com seu caráter anulado. Pessoas que, devido às cargas que carregam, não conseguem nem ouvir a voz de Deus. Quando oram, Deus não fala, não consegue ouvir a voz de Deus. E a pergunta que eu faço, como você está nessa noite? Você é uma pessoa que já recebeu o convite de Jesus Cristo? Foi até Ele? Está sobrecarregada? Reconhece que precisa ir até Ele? Já está no segundo passo. Mas a terceira etapa do convite de Jesus Cristo, ele contempla duas ordens.
Diz o versículo, próprio versículo, 26, 27 e 28. Contemplo duas ordens que devem ser obedecidas integralmente. Tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. O que é tomar sobre Jesus Cristo o seu jugo? Você já parou para pensar? O que é tomar sobre Cristo, sobre Cristo o seu jugo? O que é tomar o seu jugo? Nesse texto é dizer assim, é como Cristo estivesse falando, olha, sejam meus seguidores, tome sobre vós o meu jugo, porque o texto fala, aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele é o Rei dos Reis, é o Deus dos céus, de tudo. Mas ele era humilde de coração, humilde, diz o texto aqui. E se alguém quer ser o seguidor de Cristo, deve renunciar a si mesmo. E conforme diz Lucas 9, 23, ele diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é mais difícil, diante dessa caminhada com Cristo. Negar a si mesmo é negar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Amém? É o que Cristo fez. Ele não veio para cumprir a vontade dele, veio para cumprir a vontade do Pai. Foi o que a palavra de Deus nos ensina. Renunciar o pecado, renunciar o medo, renunciar tudo aquilo que nos atrapalha de seguir a Cristo. Desembaraçando, conforme diz Hebreus, acho que eu coloquei na projeção esse texto, Hebreus 12, 1 e 2, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do peso, livramos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então a ordem de Cristo é nos desprender de tudo aquilo que nos atrapalha. Seja o medo, seja o orgulho, seja o pecado, seja a arrogância, seja a soberba, seja o que for. Seja a falta de perdão, de liberar perdão, isso atrapalha a nossa caminhada com Cristo. É verdade ou não é, irmãos? Atrapalha quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, como eu sempre falo, você vai carregar aquele peso nos seus ombros, porque você está carregando a falta de liberar perdão. Mas ele fala, desembarace de tudo aquilo que atrapalha, do peso e do pecado. A coisa mais difícil de uma pessoa fazer é renunciar. Renunciar. Não podemos carregar dois jugos. Devemos renunciar um. E devemos tomar o jugo de Jesus Cristo. E quando Jesus disse também aprender de mim, é o mesmo que ele estava falando assim, aprendam comigo. Aprendam comigo. É o mesmo que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam seguidores de Cristo, vamos imitar as atitudes de Cristo. Onde ele foi mais maltratado, machucado, ferido, ele não abriu a sua boca. Eu fico pensando, quando eu tento imaginar, eu fui machucado por alguém prejudicou o meu ministério, o ministério da igreja prejudicou a igreja, eu fico ferido, mas eu fico pensando, mas e a ferida que Cristo sofreu? Foi muito maior do que a minha. Ele foi ultrajado, foi humilhado, ele era o Rei dos Reis. Então, quando você pensa assim, poxa, minha causa é muito maior, muito grande, e a de Cristo? Muito maior ainda. Então, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e depois ele contempla também aquela ordem, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós queremos ser uma pessoa, um líder, se queremos estar à frente de algo, nós devemos ser servos, acima de tudo. Sirva. Não pense porque você tem um cargo, uma função, seja em que área for da sua vida, e você é maior ou melhor que alguém. Não, somos todos iguais diante de Deus. Que as pessoas possam olhar para você como servo, ou como a serva de Cristo.
Uma vez o pastor Robson estava pregando, ensinando, ele estava como diretor, pastor Robson, diretor de um instituto aí no estado, e ele estava lá capinando, roçando ali o ambiente e tal. Aí perguntou, o diretor está, o presidente está? Aí ele pegou, espera um pouquinho, aí pegou, foi lá, lavou, agora está. Ele era o diretor, então ele estava servindo para depois ser o diretor. Então, enfim, servo, dê exemplo, trabalhe. Que quando Cristo voltar e nos chamar, que nos encontre, o quê? Trabalhando na obra dele. Não dando trabalho na obra dele. Pelo contrário, muitas pessoas estão dando trabalho. Quer vencer a desafios? Use a palavra de Cristo. Quer vencer uma afronta, uma perseguição? Entregue diante de Deus. Aprenda com Jesus Cristo. Conforme diz o texto, que é humilde e manso de coração. Mas ainda o texto continua falando de mais uma etapa do convite de Jesus Cristo. Já falamos de 3. Olha só o que ele coloca. O convite de Jesus nos concede uma promessa. E qual é a promessa? Encontraremos descanso para as nossas almas. Vamos falar juntos? Encontraremos descanso para as nossas almas. Esse é o convite de Jesus Cristo. É o convite perfeito. Nenhum outro convite nos dá o descanso para as nossas almas. Podemos ter algo paliativo para aquele momento, mas o único que nos dá descanso para as nossas almas é quando nós recebemos e aceitamos o convite de Jesus Cristo. A inquietação é uma das grandes características do mundo atual. Alguém já disse que nós estamos com pressa, mas não sabemos onde estamos indo. Com pressa, com rapidez, tudo para ontem. E essa pressa nos deixa agitado, nos deixa ansioso, nos deixa preocupado. Entregue na mão dele. Vamos fazer conforme, vamos encontrar descanso para a nossa alma. Quando eu penso nesse texto aqui, eu lembro da passagem de Jeremias, onde Deus fala para o povo, olha, vocês devem se colocar à margem do caminho e perguntar pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andar por ele, para que vocês possam encontrar descanso para a vossa alma. Mas o povo respondeu, depois o versículo diz, não andaremos nesse caminho. O povo foi bem duro. Então, se você hoje quer aceitar o convite de Jesus Cristo, ande no caminho dele. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem em paz senão por mim. Eu sou manso e humilde de coração. Isso é Jesus Cristo. Se queremos encontrar descanso para nossas almas, temos que buscar em Cristo. A pior coisa é você buscar ajuda em qualquer área da vida, e ao invés de encontrar um alívio, você não encontra mais preocupação. E quantos de nós aqui já buscamos ajuda num conselho, e esse conselho não veio de Deus, esse conselheiro não era um conselheiro de Deus, e nos deu mais preocupação do que descanso? Eu recebo pessoas aqui, tanto por telefonema quanto no gabinete, pessoas que falam, olha, lá eu recebi outra orientação. E aquilo me deu um peso tão grande no coração que eu, poxa vida, a sua palavra não é minha palavra, mas a palavra de Cristo, porque sempre quando eu aconselho, eu uso a palavra de Deus. Mas a palavra que o pastor está me dando descanso para a minha alma, porque Cristo não vai me rejeitar. Eu reconheço o meu erro, mas quando a pessoa não recebe um conselho que vem de Deus, ela fica mais pesarosa, ela fica mais preocupada com aquilo que ela ouve. É a grande verdade. Por isso que Cristo nos dá que você quer encontrar descanso para a sua alma? Então aceite meu convite. Na presença de Deus há refrigério. Na presença de Deus há descanso. Na presença de Deus há paz. A paz com Ele através de Cristo, a paz dele através de Cristo. E nós podemos também, conforme diz Filipenses 4, nós podemos ter essa paz que vai exceder todo o entendimento também. O salmista Davi disse lá no Salmo 42, 1 e 2, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso é para poder encontrar descanso em Deus. E quando você vem para uma igreja, para um lugar em que a palavra de Deus é pregada, você procure ouvir aquilo que vai te dar descanso, que é a palavra de Cristo. Mas o convite de Cristo tem uma última parte desse convite, estamos indo para o final,
ele nos oferece aqui duas garantias, para fechar o versículo. Ele fala assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando nós entendemos isso, quando ele fala o meu jugo é suave, é o mesmo que ele estivesse dizendo, olha, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis de cumprir. O meu fardo é leve, é o mesmo que ele está dizendo, a minha carga que eu coloco sobre os seus ombros é fácil de suportar. Alguém já viu a figura de um jugo? Alguém não sabe o que é jugo? Quem não sabe o que é jugo, levanta a mão. Tem uma pessoa lá que não sabe. Alguém já viu a figura de um jugo? Como é o jugo? Eu coloquei aqui na projeção. Pode passar ali para nós a projeção? Olha lá. Ó. O jugo é um instrumento de madeira colocado sobre os lombos dos dois animais, geralmente bois ou cavalos, para poder arar a terra. Quando eu pensei nessa imagem, eu pensei no meu sogro. Ele morava lá em Guaraniaçu, depois foi para Ortigueira. Ele costumava colocar o jugo pesado, mais de 20 quilos, sozinho, nos bois que ele tinha. Ele tinha uma junta de bois que arava a terra, mas bois forte mesmo. E ele arava a terra dessa forma aqui, ó, com o jugo. O jugo pesado. E o jugo, conforme é colocado, o boi vai baixar a cabeça. Jugo pesado. Então, quando ele falasse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o que ele coloca sobre nós é leve. É suave. Olha só o que diz o pai, um dos pais da igreja, Agostinho, e os demais pais da igreja, acerca do jugo de Jesus Cristo. Olha só o que ele compara. Pode clicar aí mais um pouquinho. Olha só o que ele diz, o jugo de Jesus Cristo. O jugo de Jesus é como se fosse uma pena de ave. O jugo de Jesus não nos derruba no chão. Amém? Ele diz assim, Agostinho fala que o jugo de Jesus Cristo nos torna capazes de alçar voo até os céus. De tão leve que é. Será que nós estamos vivendo no jugo de Cristo? Ou no jugo de pastores, de líderes, de governantes que são incapazes de governar à luz da palavra? E coloca jugo pesado sobre as nossas vidas? Qual o jugo que nós estamos levando nos ombros? Aquele dos bois lá, pesado? Ou um jugo suave e leve como esse de Cristo? Pode deixar essa imagem aqui, mas eu quero ir com vocês para um texto lá de Mateus capítulo 23. Mantenha essa imagem na tela. Mateus 23. Cristo fala acerca dos escribas que colocavam sobre o povo um jugo pesado demais. Ele condenava os fariseus e escribas. Ele diz o seguinte, Mateus 23, 1-4, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardar, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, aquele ditado popular. Então, e o texto continua, atam fardos pesados, ora o jugo, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Esse é o jugo pesado. Quando você está diante de uma liderança em que fala, você faça isso, faça aquilo, e a pessoa fica sentada só ouvindo e falando, que jugo é esse? Que orientação é essa? Segundo a tradição, de acordo com o judaísmo, existe na Torá, os 5 livros de Moisés, 613 mandamentos. De acordo com a tradição, esses 613 mandamentos estão divididos em mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações, tipo faça, obrigações e mandamentos negativos, na qual você deve abster-se de não fazer. Ou seja, são mandamentos para fazer e para não fazer. São 613. E esses 613, você pode até ver lá no Google, tem a lista de todos eles. Existem 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano. Então a pessoa, ao acordar pela manhã, ele vai lembrar que hoje eu não posso cometer tal transgressão.
A pessoa não deve cometer tal transgressão nesse dia. Não faça. São 365 mandamentos. E tem 248 mandamentos positivos relacionados ao número dos ossos importantes do nosso corpo. E cada um desses preceitos diz assim, eu devo fazer. 613 mandamentos tirados dos 10 mandamentos de Deus. É fácil cumprir? 10 já é difícil, imagina 613. Muito mais difícil ainda, né? Mas tudo isso é impostos pelo homem. E o que Cristo fala, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso Jesus Cristo disse, olha, aprenda de mim. Busque aceitar e ouvir o meu convite. Você já aceitou esse convite de Cristo? Você que recebeu essa palavra de Cristo, esse convite, já aceitou? Como você tem vivido hoje? Ansiedade, depressão, medo. Tudo isso tenta roubar a nossa paz diante de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os problemas não vão terminar. Conforme diz lá em João 16:33, olha, tem de bom ânimo. No mundo vocês passarão por aflições, mas eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Todo esse sistema do mundo, todos esses problemas que nós passamos hoje, são pequenos diante da glória que está por vir. Você crê nisso? É o que a palavra de Deus nos ensina. A nossa leve e momentânea tribulação, diz a palavra de Deus, produz em nós um peso eterno de glória. Algo que supera toda e qualquer preocupação que nós temos nessa vida. Por isso que eu tenho pregado aqui na igreja como se fosse a última mensagem do ano, do dia. Amanhã talvez não esteja aqui. Viva a vida intensamente, valorize cada segundo da sua vida. Com as pessoas que estão à sua volta, peça perdão, libere perdão, restaure, seja restaurado por Cristo. Isso que a Bíblia nos ensina. A vida abundante não é só lá no céu, não. É aqui na terra também. Por isso que o convite de Cristo ele deve ser aceito por todos nós. E se você já recebeu esse convite, está andando nesse convite, propague esse convite para as pessoas. Use esse texto nessa semana. Vinde a mim, diz Jesus Cristo. Se você está sobrecarregado, está passando por dificuldade, vá a Jesus Cristo. Aprenda com Ele. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Para concluir essa mensagem, irmãos, o problema muitas vezes de estarmos cansados e sobrecarregados é porque nós nos preocupamos demais com as coisas deste mundo. Conforme ouvimos hoje pelo menos, nós somos peregrinos, passamos por essa vida, estamos de passagem nesse mundo. É tão pequeno pensar que nós vamos viver aqui eternamente, não é nessa terra que viveremos, temos uma eternidade no céu para com Cristo. Uma eternidade que nós vamos subir juntos para estar com Ele. Para viver uma vida eterna de alegria e paz. Aqui vamos passar por dificuldade. Mas podemos fazer desse lugar aqui um pedacinho do céu, pelas nossas atitudes. Quando nós recebemos esse jugo, esse fardo de Cristo. São tantas regras, tantas normas que nós criamos, que ao invés de nos aliviar, nos sobrecarrega. Então eu digo para vocês, chega de sofrer. Quando você vai fazer algo, e muitas pessoas vêm com aquele pitaco, vêm com aquelas objeções. Tem pessoas que parecem que andam com um balde de água fria na mão, para tentar colocar, né, ou com areia, para jogar, para atrapalhar o seu projeto, o seu plano. Mas você já orou, já intercedeu, já colocou diante de Deus, já compartilhou, aí Deus vai te fortalecendo. Aprenda dele. Amém?